Estrutura do verbo. Verbo é a classe de palavra que se flexiona em pessoa, que está relacionada às pessoas do discurso, sendo elas quem fala, a primeira, eu, nós, a segunda, com quem fala, tu, vós, e a terceira, de quem se fala, ele, ela, eles, elas. Também em número, singular, plural, tempo, pretérito, presente, futuro, modo indicativo, modo da certeza, subjuntivo, modo da dúvida, imperativo, modo que indica ordem, pedido, conselho, e também se flexiona em voz. O verbo pode indicar, entre outros processos, ação, como, por exemplo, cantar, fenômeno meteorológico, é o exemplo de chover, existência, como, por exemplo, haver, desejo, é o caso do verbo querer. E também estado. Estado é um verbo de ligação. Os verbos de ligação, eles têm a função de ligar o sujeito às suas características, os chamados predicativos do sujeito. Por exemplo, a aluna é inteligente. Neste caso, a aluna é o sujeito, é verbo ser, é o verbo de ligação que vai ligar a característica do adjetivo inteligente ao sujeito aluna. Portanto, inteligente é aqui um predicativo do sujeito aluna ligado pelo verbo de ligação é. Mário anda cansado. Mário é o sujeito, anda, verbo de ligação, que vai ligar o adjetivo cansado ao sujeito Mário, sendo, portanto, cansado um predicativo do sujeito Mário. Existem dois tipos de verbos. Os nocionais, também chamados de significativos, e os verbos de ligação. Nocionais são aqueles com conteúdo de significado claro, exprimem em geral ação, existência, desejo. Já os verbos de ligação exprimem estado ou mudança de estado. Estrutura do verbo. As formas verbais apresentam três elementos: radical, vogal temática e desinências. Radical é a parte invariável, que expressa o significado essencial do verbo. Por exemplo, falar, falei, fava, falam. Observe que o radical permanece sempre o mesmo, não varia. Vogal temática. É a vogal que, em alguns casos, se agrega ao radical. Como nem sempre é possível juntar a desinência diretamente ao radical, usam-se as vogais a, e, i como elemento de ligação. A vogal temática indica a qual conjugação o verbo pertence, a primeira, segunda ou terceira, sendo que a primeira conjugação tem a ver com os verbos terminados em AR, a segunda conjugação tem desinência ER e a terceira conjugação de desinência IR. Quando se junta o radical mais a vogal temática, tem-se tema. O verbo pôr e seus derivados, como compor, repor, depor, propor, etc., pertencem à segunda conjugação por causa da forma antiga desse verbo, que era poer. Desinências são elementos que se acrescentam ao radical. São as terminações do verbo, o pedacinho final acrescido ao verbo para indicar sua flexão. Pode indicar tempo, pretérito, presente, futuro, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, número, singular, plural e pessoa, primeira, segunda ou terceira. Observe o exemplo do verbo deixássemos. No verbo deixássemos, deixe é o radical. O radical contém a parte mais significativa do verbo. A é a vogal temática, que indica a qual conjugação esse verbo pertence. Temos a vogal temática quando passamos esse verbo para o infinitivo, deixar, e percebemos que ele termina em AR, por isso pertence à primeira conjugação. C é a desinência que indica o modo e o tempo, por isso é chamada de desinência modo temporal. Aqui percebe-se que este verbo, através da desinência C, pertence ao modo
subjuntivo e tem como tempo o pretérito imperfeito. Já esse pedaço final da desinência mos indica que este verbo deixássemos tem como desinência número pessoal a primeira pessoa do plural. Por quê? Como o verbo termina com S, percebe-se que ele está no plural. E, através dessa desinência, é possível perceber também que o verbo deixássemos pertence à primeira pessoa. Portanto, deixássemos tem cada pedacinho indicando que este verbo pertence à primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Flexão do verbo. Na língua portuguesa, os verbos apresentam flexões de número, pessoa, modo, tempo e voz. Então, o verbo pode ser conjugado nas 3 pessoas do discurso, no singular e no plural. A primeira pessoa é a que fala, é o emissor. Veja o exemplo: eu amo, nós amamos. A segunda pessoa é com quem se fala, o receptor. Tu amas, vós amais. E a terceira pessoa se refere à pessoa ou à coisa da qual se fala. Ele ama, eles amam. O verbo indica um processo localizado no tempo. Os tempos verbais se referem ao momento da enunciação. O pretérito indica se a ação já ocorreu. Exemplo: apreciava a praia. O presente mostra se o processo ocorre no momento da fala. Exemplo: aprecio a praia. E o futuro indica se o ato ainda vai ocorrer. É o caso desse exemplo: apreciarei a praia. Modo é a atitude que o falante assume em relação ao processo verbal. É como podemos utilizar o verbo dependendo da significação que pretendemos dar a ele. Indicativo exprime um fato certo. O verbo expressa uma ação com real possibilidade de concretização da ação verbal. Exemplo: o espetáculo de dança começa hoje. Subjuntivo apresenta o fato como incerto, duvidoso. Ao contrário do indicativo, trabalha com possibilidades remotas de acontecer. Exemplo: se respeitarmos a natureza, o mundo ficará melhor. Esse se é uma condição, é uma possibilidade. Imperativo indica ordem, pedido ou conselho. Apresenta-se na forma afirmativa e na forma negativa. Com ele, nos dirigimos diretamente a alguém, em segunda pessoa, expressando o que queremos que esta pessoa faça. Exemplo: evite o sol depois das 10 horas da manhã. É bem comum em anúncios publicitários, quando se diz: compre, veja, faça, ouça, participe. Formas nominais. Existem 3 formas verbais que não apresentam flexão de tempo e modo, perdendo, portanto, as características exclusivas do verbo. O infinitivo, com desinência R, tem características de um substantivo, podendo assumir a função de sujeito ou de complemento de um outro verbo e até mesmo ser precedido por um artigo. Exemplo: caminhar, equivalente a caminhada, diariamente faz bem à saúde. Outros exemplos: brincar, dançar, correr, partir. Gerúndio, com terminação em NDO, assemelha-se a um advérbio. Lembrando que o advérbio modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, indicando a sua circunstância, já que exprime condições de tempo, modo, condição e lugar. Exemplo: o mundo está atravessando um momento delicado. Então, o gerúndio ele apresenta ação em curso, em andamento. Outros exemplos: ensinando, aprendendo, sorrindo. São ações que ainda estão acontecendo. O particípio com terminação em ado, ido, possui valor e forma de adjetivo, pois além de modificar o substantivo, apresenta ainda concordância em gênero e número. Então, ele pode caracterizar um substantivo e ter função adjetiva. E expressa a ação concluída,
finalizada, acabada. Veja o exemplo. A água tratada é importante para a população. Aqui, a água é o sujeito e água é um substantivo feminino, portanto, tratada concorda com água estando no feminino. Se, ao invés de água, tivesse a palavra cabelo, seria tratado para fazer a concordância. E agora, um desafio. Observe os verbos presentes no poema Motivo, de Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei, não sei se fico ou passo, sei que canto, e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Quais são os verbos presentes neste poema? Temos, então, no primeiro verso, canto, existe, e em seguida, está, sou, sinto, atravesso, desmorono, edifico, permaneço, desfaço, fico, passo, canto, estarei. Que tempo e modo predominam entre as formas verbais utilizadas pela autora Cecília Meirelles? Os verbos estão no tempo presente do modo indicativo, que é o modo da certeza. A maioria dos verbos, porque tem apenas um lá no finalzinho, no penúltimo verso, que está no futuro do presente do indicativo. É o único verbo que está no futuro, né? O restante, todos estão no presente. Presente do modo indicativo, que é o modo da certeza. Muito bem. Segundo desafio para você. No poema Motivo, escrito em primeira pessoa, o eu lírico trata sobre seus sentimentos, sobre o tempo, a vida e o significado do fazer poético. Como o uso desse tempo verbal que predomina se relaciona ao tema do poema? Muito bem. O uso do presente, que exprime um fato que ocorre no momento em que se fala, destaca a motivação do eu lírico que está relacionada à existência do instante, que tem a ver com as circunstâncias especiais vividas. E por último, eu pergunto a você, qual é a importância dos verbos no texto? Bem, os verbos funcionam como elementos que permitem a compreensão da mensagem transmitida por Cecília Meirelles, já que situam os eventos no tempo do discurso. Para finalizar, observe as palavras escritas nos cartões. Temos aí brincar, dormir, dançar, pescar, correr, estudar, cantar, pular, comer, passear. Qual é a forma nominal dos verbos apresentados? A forma nominal é o infinitivo, por causa das terminações dos verbos em R. As desinências são R. Quanto às conjugações, os verbos terminados em AR, assim como pular, pertencem à primeira conjugação. Os que têm a desinência ER, como comer, pertencem à segunda conjugação. E brincar e dormir, que é o que você mais fez no recesso escolar, pertence à terceira conjugação. Para ficar craque no tema desta aula, utilize o verbo com a ação mais importante da primeira conjugação. E continue a estudar.